O noivo da minha mãe roubou os $7.000 que eu tinha guardado para a faculdade e minha mãe me mandou calar a boca, então chamei a polícia e os denunciei. Minha mãe e o noivo dela foram presos recentemente e meus avós maternos estão me odiando por isso. Tudo isso aconteceu porque chamei a polícia, mas eu tinha um bom motivo. Minha mãe e eu nunca nos demos bem, especialmente desde que meu pai faleceu há 10 anos. Tenho 17 anos e em alguns meses devo começar a faculdade. Infelizmente sempre soube que minha mãe nunca teria dinheiro guardado para mim, então eu teria que trabalhar e me virar sozinha. Comecei a trabalhar aos 14 anos fazendo bicos depois da escola e economizei nos últimos 4 anos para ter pelo menos algum dinheiro guardado. Também recebia dinheiro de parentes nos meus aniversários e às vezes nos feriados, que eu também guardava. Até agora tinha economizado quase $7.000 e estava muito feliz com isso. Era tudo em dinheiro, é claro, e eu o mantinha escondido em um canto do meu armário em uma caixa de madeira que meu pai tinha esculpido para mim. Eu não tinha conta bancária porque minha mãe nunca me permitiu criar uma, então essa opção estava fora de questão, mas eu nunca contei para minha mãe ou para ninguém sobre isso, então não sei como alguém conseguiu encontrar o dinheiro. De qualquer forma, há alguns dias descobri que a caixa estava completamente vazia. Quando perguntei à minha mãe sobre isso, ela me disse que o noivo dela tinha pegado o dinheiro para investir na casa nova dele. Fiquei furiosa quando descobri o que aconteceu. Houve uma briga enorme em casa comigo de um lado e minha mãe e o noivo dela do outro, mas no final das contas eu só tenho 17 anos e eles têm o poder agora, então tive que ceder. A única coisa que pude fazer foi subir para o meu quarto, me trancar e chorar por horas porque essa era a minha vida e eu teria que começar do zero novamente. Eu não tinha certeza se conseguiria economizar dinheiro suficiente para qualquer coisa antes da faculdade e estava muito desanimada e completamente perdida. Foi nesse dia que decidi que iria me vingar deles porque isso não poderia ficar sem resposta. Não foi fácil, mas felizmente consegui minha vingança exatamente 3 dias depois. Agora eles foram presos e estão pagando pelo crime que cometeram. Meu único problema em toda essa situação é que meus avós que sempre estiveram do meu lado agora estão contra mim e isso não faz mais sentido. O noivo da minha mãe, vou chamá-lo de Rob, está na minha vida há 2 anos e eu odiei cada segundo disso porque ele é literalmente uma das piores pessoas que já conheci. Eu diria até que ele é abusivo, talvez não fisicamente, mas verbal e emocionalmente, com certeza. Minha mãe geralmente sofre o impacto, mas ocasionalmente ele perde a paciência comigo também e diz o que quer que lhe venha à mente. Ele me xinga, faz o possível para me fazer chorar como minha mãe e fica ainda mais irritado quando percebe que não me importo, o que o leva a perder ainda mais o controle da língua e do que diz. E minha mãe nunca se preocupa em me defender. Minha mãe não namorou ninguém nos primeiros anos após a morte do meu pai, mas depois conheceu Rob. Nos primeiros meses ele foi legal e tolerável, mas depois eles tiveram sua primeira grande briga e foi aí que ele começou a mostrar sua verdadeira face. 6 meses depois do início do relacionamento ele já tinha começado a manipular minha mãe e a convencido a deixá-lo morar conosco. Ele era um vagabundo inútil e mal conseguia manter um emprego. Para contextualizar, ele está na casa dos 30 anos e ainda depende do dinheiro dos pais ocasionalmente porque ele não tem nenhum senso financeiro e está constantemente gastando dinheiro, muito mais do que ganha. Quando está brigando com minha mãe ele pega dinheiro dos pais e quando não está brigando com ela ele se sente confortável o suficiente para sugar o dinheiro dela. A parte triste é que minha mãe não é exatamente uma bilionária que pode bancar um parceiro que quer levar um estilo de vida extravagante. Ela é supervisora de chão no nosso supermercado local e embora traga para casa uma quantia decente, não é suficiente para o tipo de estilo de vida que Rob deseja. De qualquer forma, nunca deixei que isso se tornasse um problema para mim. Sempre tento ser o mais independente possível. Desde os 14 anos tento evitar pedir qualquer coisa à minha mãe além das minhas necessidades básicas. E depois que comecei a trabalhar meio período nem pedia que ela pagasse por isso. Não peço à minha mãe para me comprar nada e a única coisa com a qual dependo dela é provavelmente apenas abrigo e comida. Só isso. Não peço que ela faça nada extra por mim ou saia do seu caminho porque sei que até esperar isso é muito tolice. Ela deixou bem claro para mim desde o início que não gosta de mim. Mesmo quando eu era criança ela nunca foi muito legal comigo e eu sempre tive a sensação de que ela nem me queria. Conforme fui crescendo essa sensação se transformou em uma crença. Pelo menos antes eu tinha meu pai para me defender e enfrentar minha mãe sempre que ela ficava muito irritada comigo. Mas depois que ele faleceu fiquei sozinha e é assim que tem sido nos últimos anos. As coisas começaram a piorar quando Rob apareceu, mas eu sempre me consolava dizendo a mim mesma que em breve iria para a faculdade e não precisaria me preocupar com nada disso, mas agora isso parece improvável de acontecer. Nos 3 dias depois que meu dinheiro foi tirado de mim fiquei no meu quarto e não fiz nada porque estava muito deprimida. No dia seguinte depois de saber que todo o meu dinheiro havia sido tirado de mim nos mudamos para nossa casa nova e fiz todo o trabalho que me foi pedido, mas não falei com nenhuma das 2 pessoas que moravam comigo e elas também não pareceram se importar. No terceiro dia minha mãe me disse que eu tinha que me arrumar à noite porque eles estavam dando uma festa de inauguração. Então comecei a gritar com ela e disse que não ia fazer nada disso porque ela tinha pegado meu dinheiro e o único motivo pelo qual eles conseguiram fechar o negócio e comprar esta casa foi por causa do dinheiro que roubaram de mim. Isso irritou muito minha mãe e ela me disse que agora que finalmente estávamos morando em nossa própria casa e não em um lugar alugado eu deveria ficar feliz por eles e apenas engolir e deixar isso para lá porque eu lhes devo pela vida. Ela se referia ao fato de ter me criado, o que nem faz sentido porque isso era algo que ela era legalmente obrigada a fazer e não era como se ela tivesse me feito um grande favor. E quanto à casa, ela era grande demais para nós 3 de qualquer maneira. Eu sabia que eles tinham comprado esta casa apenas para impressionar a todos com seu endereço sofisticado e casa espaçosa. Fiquei muito chateada naquele dia e fiz algo que nunca tinha feito antes. Decidi ligar para os
pais do meu pai. Era meio complicado porque depois que meu pai faleceu, meus avós paternos meio que se distanciaram da nossa família porque era muito doloroso manter contato, eu acho. Não sei por que eles cortaram os laços conosco e não nos falávamos mais. Mas eu ainda tinha os números deles e decidi ligar para eles como último recurso, já que meus avós maternos, com quem eu tinha um relacionamento melhor, estavam meio neutros nesse contexto. No dia em que meu dinheiro foi roubado, contei aos meus avós maternos sobre isso porque esperava que eles conversassem com a minha mãe e resolvessem isso para mim. Mas eles apenas me disseram que queriam que minha mãe pudesse comprar uma casa nova e estavam felizes com isso. Disseram que pelo menos finalmente teríamos um lugar nosso e não precisaríamos nos preocupar com o aluguel todo mês. Então me disseram para olhar o lado bom e encontrar o lado positivo disso. Achei essa reação deles muito estranha, já que até então eles sempre tentavam estar do meu lado. Eles nunca diziam nada para minha mãe, mas sempre simpatizavam comigo. No entanto, desta vez as coisas foram muito diferentes e eu não entendi essa reação. Fiquei muito chateada com eles também, então não os contatei depois disso. No dia em que minha mãe me disse para engolir o que aconteceu, decidi entrar em contato com meus avós paternos esperando obter algum outro tipo de resposta deles, uma que me desse alguma esperança para o futuro. Não sei o que era, apenas um pressentimento que me disse para ligar para eles e assim o fiz. Felizmente eles atenderam minha ligação e assim que atenderam contei tudo o que tinha acontecido. Eu disse a eles que sabia que estavam muito magoados para falar conosco e não queriam manter contato, mas que isso era uma emergência e se meu pai ainda estivesse vivo ele teria me ajudado agora. Contei a eles que minha mãe tinha pegado meu dinheiro e que eu vinha trabalhando muito nos últimos anos para poder pagar a faculdade, mas agora eu nem sabia se isso iria acontecer. Depois de contar a eles, meu avô me disse que isso era muito confuso porque aparentemente meu pai tinha deixado um fundo para a faculdade para mim, então ele não tinha ideia de por que eu precisaria economizar dinheiro separadamente. Isso era novidade para mim porque minha mãe nunca tinha dito nada sobre isso e eu nunca perguntei a ela porque presumi que ela não teria nenhum dinheiro guardado para mim, mas eu tinha esquecido completamente que antes de meu pai falecer ele poderia ter feito algo por mim. Afinal, ele sabia que ia falecer, mas ele era tão jovem que eu apenas presumi que talvez ele não tivesse tempo para mim. Então quando meus avós me contaram sobre essa informação achei muito interessante. Eu estava muito chateada e frustrada naquele momento, então perguntei aos meus avós se eles tinham alguma prova que pudessem me enviar, que eu pudesse usar contra minha mãe, e eles me disseram que iam procurar alguns documentos e me ligariam mais tarde. Nas horas seguintes apenas esperei no meu quarto e tentei juntar tudo e percebi que minha mãe e Rob definitivamente se uniram e usaram meu fundo da faculdade para si mesmos para que pudessem comprar esta casa. Até onde eu sabia, não achava que minha mãe ganhava dinheiro suficiente para comprar a casa e quanto a Rob, ele nem estava empregado em lugar nenhum nos últimos 3 meses, então duvido muito que ele tivesse condições de comprar uma casa como esta. Eu só precisava de algo para confirmar isso e então denunciá-los à polícia. Depois de esperar algumas horas, meus avós finalmente me contataram e enviaram fotos de alguns documentos que minha mãe tinha assinado prometendo usar o dinheiro que meu pai estava deixando para pagar minha faculdade e garantir que eu tivesse uma vida confortável. Eu literalmente ri alto quando li isso porque ela fez tudo, menos garantir que minha vida fosse confortável. Na verdade, acho que ela fez de tudo para tornar minha vida mais difícil. De qualquer forma, ela tinha assinado aqueles documentos e me irritou muito que meus avós nunca tivessem mencionado isso antes. Eles simplesmente me abandonaram depois que meu pai faleceu e todos me abandonaram. Minha mãe nunca esteve realmente presente para mim. Meus avós maternos tentaram estar lá por mim, mas acho que foi tudo uma farsa e os pais do meu pai estavam muito absortos em sua própria dor para se preocupar comigo. Quando perguntei aos meus avós por que eles nunca tinham mostrado esses papéis antes, a desculpa deles foi bem ruim. Eles me disseram que meio que esqueceram disso depois que meu pai faleceu e na época eu era muito jovem de qualquer maneira. Depois que fiquei mais velha não nos falávamos mais e isso passou despercebido porque eles também estavam ficando mais velhos. Eu não podia discutir com isso, então apenas deixei para lá, mas assim que tive a prova liguei para uma amiga meu cujo pai era da polícia e disse que precisava da ajuda dele. Então à noite, assim que a festa de inauguração da casa estava começando, o pai da minha amiga apareceu com outro policial e um advogado para prender minha mãe e o noivo dela porque eles claramente quebraram a promessa que haviam feito. E não foi a quebra da promessa que foi o problema, mas ao ir contra o que ela havia prometido, minha mãe literalmente se abriu para um processo já que ela tinha ido contra os termos do acordo que ela havia assinado todos aqueles anos atrás. Enquanto eu explicava tudo aos convidados da festa, eles finalmente foram presos e acho que foi o momento em que me senti mais vingada em toda a minha vida porque praticamente todos que eles esperavam impressionar, como alguns de seus ex-colegas de trabalho e amigos, ficaram realmente enojados quando foram expostos e levados algemados. Mesmo assim eles estavam muito orgulhosos e arrogantes e apenas me olhavam como se eu tivesse feito algo errado. Meus avós maternos também estavam presentes na festa e quando viram a filha sendo levada algemada ficaram muito chateados e se recusaram a falar comigo depois que a festa acabou. Depois que todos foram embora fiquei sozinha em casa e não tinha ideia do que fazer depois disso. Eu estava arrasada porque mesmo tendo sido presos, eles provavelmente seriam soltos sob fiança em algumas horas e embora eu fosse apresentar queixa contra eles, levaria meses para provar tudo e mesmo depois disso havia uma chance muito grande de que eles pudessem se safar caso conseguissem virar o jogo a seu favor. Não havia como dizer o que poderia acontecer e até lá eu não receberia o dinheiro que era para mim, então eu ainda iria perder não importa o que eu fizesse. E eu não podia vender a casa porque os nomes nela eram de Rob e minha mãe, e não meu. Mesmo se eu quisesse forçá-la legalmente a vender esta casa e me dar o dinheiro teria
teria que lutar no caso com um advogado. Agora eu não precisava me preocupar com o custo disso porque minha amiga e seu pai foram gentis o suficiente para me dizer que providenciariam isso e eu não precisava me preocupar já que eles são muito próximos de mim e entendem o que estou passando. No entanto, agora não tenho ideia do que fazer e para piorar as coisas, as únicas pessoas que eu tinha do meu lado não estão mais falando comigo. Meus avós maternos me disseram que não tinham interesse em falar comigo já que eu tinha sido ingrata e eles podiam entender que eu não me dava bem com minha mãe, mas me mandá-la para a cadeia por algo assim depois de tudo que ela fez por mim simplesmente não parecia certo para eles. Eles não tinham interesse em ter mais nenhum contato comigo e isso realmente me irritou porque agora me sinto sozinha. Definitivamente ganhei por enquanto contra minha mãe e Rob, mas sinto que a longo prazo posso ter perdido muito. Eu simplesmente não sei o que fazer agora e me sinto completamente impotente por ter minha mãe e seu noivo presos por roubarem minhas economias para comprar sua nova casa. Atualização: saí da casa em que morava anteriormente que Rob e minha mãe compraram. O motivo é que já faz uma semana desde que os denunciei à polícia e depois de ficarem presos por 48 horas eles foram soltos e voltaram para casa. Assim que os ouvi voltar decidi sair de lá porque não queria nenhum confronto. Eu já tinha minhas coisas embaladas de antemão, então só tive que sair. Eles entraram e eu saí. Tentaram me fazer parar e falar comigo, mas eu não queria falar com eles. Então apenas saí o mais rápido que pude. Peguei um táxi que chamei para mim e fui direto para a casa da minha amiga onde estou morando nos últimos 3 dias. Para constar, esta é a mesma amiga cujo pai me ajudou com a prisão e o advogado, e agora o pai dela. O advogado e eu estamos sentados juntos todos os dias tentando descobrir como resolver tudo isso o mais rápido possível. Neste ponto estou realmente desesperada, então estou disposta a chegar a um acordo. Marcamos uma reunião com o advogado deles, eles e um mediador nomeado pelo tribunal em alguns dias e vamos ver como as negociações vão, mas se eles se recusarem a concordar com meus termos teremos que levar isso para o tribunal e não sabemos quanto tempo isso vai levar. Vou tentar o meu melhor para chegar a um acordo, mas quero que seja justo e quero obter o apoio financeiro que preciso para terminar meus estudos. O pai da minha amiga me disse que por enquanto posso esperar ajuda financeira deles, mas estou hesitante em aceitar ajuda financeira de qualquer outra pessoa porque me sinto estranha com isso. Quanto aos meus avós, ninguém falou comigo ainda. Obviamente meus avós maternos e os pais do meu pai pararam de falar comigo logo depois de me enviarem fotos do documento. Eu peguei esses documentos pessoalmente para que tenhamos alguma prova tangível também. Mas fora isso não tivemos nenhuma interação até agora. Mesmo quando fui buscar esses documentos eles foram bem diferentes sobre tudo e me desejaram o melhor, mas não se ofereceram para me ajudar ou me convidaram para entrar para conversar ou algo assim. Honestamente, não tenho ideia do que está acontecendo com eles já que o comportamento deles tem sido muito estranho para mim. De qualquer forma, as coisas têm sido muito decepcionantes até agora, só espero que eu consiga superar isso o mais rápido possível para que eu possa começar a faculdade. Honestamente, essa é a única coisa que me mantém motivada agora e claro, meus amigos estão me apoiando muito, o que eu realmente valorizo porque não tenho nenhuma família para falar no momento, então essas são as únicas pessoas que se importam comigo. Atualização 2. Houve um desenvolvimento interessante e eu nem sei o que dizer agora. Estou literalmente tremendo de raiva por causa do que descobri. É nojento. É meio duvidoso. Mas minha mãe tinha prints. Então não sei o que acreditar. Faltavam apenas 2 dias para nossa reunião com o mediador quando minha mãe me contatou por e-mail e disse que precisava muito falar comigo. Eu a tinha bloqueado em todos os outros lugares, então ela não podia me contatar. Mas ela criou uma nova conta de e-mail e me enviou algo que realmente bagunçou tudo o que eu pensava ser verdade. Não quero perder tempo, então vou direto ao ponto. Minha família inteira conspirou contra mim. É isso mesmo. A razão pela qual todos os meus avós têm sido tão estranhos durante todo o processo é que eles estavam envolvidos nisso desde o início. Minha mãe não apenas usou o dinheiro que meu pai deixou para mim, mas todos eles pegaram sua parte e mantiveram a boca fechada em troca disso. Finalmente posso entender por que meus avós maternos ficaram chateados por eu ter denunciado minha mãe à polícia e porque eles sempre fingiram se preocupar comigo, mas nunca me defenderam de verdade quando se tratava da minha mãe. Ela tinha algo contra eles. E por que meus avós paternos nunca se deram ao trabalho de me dizer que esses documentos que minha mãe assinou existiam antes de eu perguntar sobre eles? Eles estavam todos envolvidos nisso. Minha mãe me enviou provas disso. Ela teve conversas com eles quando eu tinha uns 14 ou 15 anos. Felizmente ela tinha tudo isso registrado porque todos eles foram tolos o suficiente para ter essas conversas por e-mail e ela me enviou prints desses e-mails. Ela me disse que como eu aprendi era justo que eu arrastasse essas pessoas para a situação também porque não era justo que ela fosse punida quando foram todos eles que conspiraram contra mim para esconder isso de mim e usar o dinheiro para seu próprio benefício. Meu pai deixou uma quantia enorme de dinheiro para mim e todas essas pessoas, incluindo o advogado do meu pai, decidiram que seria melhor para eles esconder isso de mim e usar para si mesmos. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu e tenho relido esse e-mail várias vezes tentando entender por que parece inacreditável que todas essas pessoas estejam contra mim, até mesmo os pais do meu pai, o que é tão chocante. A única razão pela qual eles me contaram sobre os documentos que minha mãe assinou e me enviaram a prova recentemente foi porque a consciência deles finalmente pesou e eles mudaram de ideia. Eles perceberam que o que estavam fazendo era errado e quando liguei para pedir ajuda decidiram me contar a verdade. Eles planejavam fazer isso antes, mas minha mãe e seus pais os convenceram a não me contar a verdade porque isso os prejudicaria também. Então eles prometeram que não viriam até mim e me contariam tudo, mas que se eu perguntasse eles definitivamente me contariam a verdade.
Quando perguntei se havia algo que eles pudessem fazer para me ajudar, eles decidiram me enviar aqueles documentos como prova e foi assim que tudo isso veio à tona. Fico feliz que eles tenham escolhido me ajudar naquela época, mas isso não os absolve. Também explica por que eles eram tão estranhos e distantes mesmo depois de me ajudar, porque eles se sentiam culpados. Eles ainda não foram capazes de admitir o que fizeram e estão envergonhados como deveriam estar. Agora meu cérebro simplesmente não está funcionando mais. Não sei o que acreditar e não sei como lidar com nada disso. Eu nem contei à minha amiga sobre o que descobri porque é tão grande que está literalmente me deixando louca. Me sinto traída, magoada e com raiva, tudo ao mesmo tempo e não sei o que fazer com essas emoções agora. Obviamente vou ter que falar com meu advogado porque este é um grande desenvolvimento e definitivamente vamos trazer isso à tona durante as negociações. Minha mãe, na tentativa de virar a maré contra as pessoas que a expuseram, esqueceu que também perderia muitas coisas devido a esse processo. E fico feliz que ela tenha me contado tudo isso porque acho que precisava saber que ninguém me protege neste mundo, exceto talvez um punhado de pessoas. Não posso confiar em ninguém e é assim que as coisas são, eu acho. A única coisa que resta fazer agora é contar à minha amiga para que ela possa comunicar isso ao pai dela, então todos nós podemos nos sentar com meu advogado e decidir o que fazer sobre isso e como seguir em frente, mas não importa o que aconteça. Definitivamente vou para a faculdade este ano. Decidi e não vou desistir, estou pronta para pedir ajuda ao pai da minha amiga. Não vou pedir a ele para pagar minha mensalidade da faculdade, mas acho que vou pedir que ele seja consignatário do meu pedido de empréstimo porque acho que é a única coisa que posso fazer agora. Atualização 3. Tivemos uma reunião com o mediador hoje e, como eu disse, definitivamente mencionei o que minha mãe me disse no e-mail. Ela basicamente confessou tudo o que fez e terá que devolver o valor que ela e o resto da minha família roubaram de mim, mas ela também tentou alegar que parte do dinheiro foi para minha criação também. Então não podemos culpá-la e não devemos esperar que ela devolva qualquer quantia que tenha sido retirada do fundo. Acredito que meus avós precisam fazer isso. Eles não apenas tiraram essa quantia de mim, como também levaram meus sonhos e minhas aspirações. Eu exijo que eles devolvam o dinheiro para que eu possa viver uma vida digna. Não vou mais depender de ninguém. Conversei com meu advogado e com o pai da minha amiga sobre isso e eles disseram que coisas assim definitivamente não são inéditas, mas isso não diminui a gravidade e o quão nojento é. Eles ficaram indignados como eu e me disseram que iriam garantir que eu não precisasse depender de mais ninguém por dinheiro pelo resto da minha vida por causa do tipo de dinheiro que roubaram de mim. Eu deveria ter tido uma vida confortável todos esses anos depois que meu pai faleceu. Ele tomou todas as medidas para garantir que eu tivesse uma vida feliz e minha família não suportou isso. Eles tiveram que tirar isso de mim porque são egoístas. Bem, isso não vai mais acontecer. Meu advogado e eu conversamos e decidimos que vamos com tudo. Não precisamos ficar parados e deixá-los se divertir, especialmente com o meu dinheiro. As coisas ficaram bem tensas, mas uma coisa é certa, teremos outra reunião, mas desta vez meus avós, todos eles estarão presentes porque claramente eles também fizeram parte disso. As coisas podem ir para o tribunal, mas até lá vou pegar um empréstimo estudantil e lidar com isso, mas vou garantir que obtenha minha justiça. Mais do que justiça, preciso reaver o dinheiro que eles roubaram de mim. Todos eles têm que me pagar de volta porque o dinheiro que era para mim e para mais ninguém. E esse não é o acordo que minha mãe fez, mas também a promessa que todos eles fizeram ao meu pai. Me proteger e me manter feliz. Eles são todos fracassados e eu nunca mais quero vê-los novamente. Próximo relato. Descobri que minha namorada do ensino médio me traiu com seu professor da faculdade depois de 8 anos juntos. Fiz ele ser demitido e arruinei a carreira dela. Eu, homem de 25 anos, descobri recentemente que minha namorada, mulher de 25 anos, estava me traindo com um professor da faculdade. Ainda estou chocado e magoado com a notícia. Ela quebrou completamente minha confiança e não sei como seguir em frente. Ela e eu éramos namorados desde o ensino médio. A conheço minha vida toda. Costumávamos brincar juntos quando éramos crianças. No ensino médio começamos a namorar no segundo ano e estávamos juntos desde então. Todos achavam que ficaríamos juntos para sempre. Éramos até votados como o melhor casal todos os anos na escola. Ela entrou em uma faculdade daqui no nosso estado, mas minhas notas nunca chegaram perto das dela. Enquanto ela estava na faculdade, eu trabalhei em uma imobiliária planejando obter minha licença quando conhecesse melhor o setor. Sempre nos visitávamos nos fins de semana pois não estávamos muito longe, mas eu tinha algumas preocupações enquanto ela estava na faculdade. Nunca pensei que ela estivesse me traindo, mas me senti inseguro com essa possibilidade. Ambos viemos de famílias humildes e eu tinha medo de que ela percebesse que poderia ter uma vida melhor e me deixasse. Pensava que ao entrar nessa faculdade prestigiada algum jogador rico iria conquistá-la e ela me esqueceria. Ela me tranquilizava sempre que percebia que eu estava me sentindo mal. Então parei de me preocupar. Quando ela se formou, a faculdade lhe ofereceu uma posição no corpo docente permitindo que ela fizesse seu mestrado sem custos. Era uma oportunidade boa demais para ser recusada, mesmo significando que ficaríamos mais tempo separados. O trabalho dela era auxiliar um dos professores em suas pesquisas. Ele era um pesquisador renomado na área e tinha uma equipe de estudantes trabalhando para ele fazendo todo o trabalho pelo qual ele levava o crédito. Por causa do novo trabalho dela nem podíamos nos ver nos fins de semana. De vez em quando eu aparecia de surpresa, mas ela sempre estava tão estressada e cansada do trabalho que nunca nos divertíamos. No entanto,
Quando eu conseguia falar com ela, tudo que ela mencionava era o professor. Ela o idolatrava como se ele fosse o vocalista de uma banda de rock. No começo pensei que fosse apenas admiração profissional, mas quando vi uma foto dos dois em um dos boletins da escola comecei a desconfiar. Era um artigo inofensivo destacando a pesquisa que o departamento de química estava fazendo. No artigo havia várias fotos dos estudantes realizando as pesquisas, assim como algumas fotos espontâneas de todos enquanto trabalhavam. Em uma das fotos notei que a mão do professor estava pousada na parte inferior das costas da minha namorada. Para algumas pessoas isso pode parecer um gesto inofensivo, mas ver o professor bem mais velho fazendo isso me deixou muito desconfiado. Logo depois de ver a imagem liguei para ela e perguntei diretamente sobre isso. Ela riu e me disse que eu não tinha com o que me preocupar, que eu estava apenas imaginando coisas e me sentindo inseguro como sempre. Raramente brigávamos, mas a maneira como ela falou me deixou muito irritado e tivemos uma grande discussão. Após 2 dias sem nos falar cedi e liguei para ela pedindo desculpas. Parecia que tudo ia ficar bem. Nosso aniversário de namoro estava chegando e tínhamos planejado passar o fim de semana juntos. Estava a caminho do apartamento dela quando ela me ligou dizendo que não poderia sair do laboratório. Parei o carro e conversamos sobre isso dizendo quanto estava decepcionado por ela não ter insistido para ter o fim de semana livre já que isso era muito importante para nós. Ela prometeu que compensaria no fim de semana seguinte e pediu para eu voltar para casa. Eu estava mais perto do apartamento dela do que da minha casa, então decidi continuar. Pensei que se ela estivesse estressada e cansada pelo menos eu poderia pedir comida e passar algumas horas com ela antes de ir embora. Quando cheguei ao apartamento destranquei a porta com a chave reserva e logo percebi que ela estava em casa. Ela havia dito que estaria no laboratório a maior parte da noite, então aquilo foi uma surpresa. Senti o cheiro de comida e ouvi risadas vindo do quarto dela. Avancei mais um pouco e vi que uma refeição havia sido preparada recentemente. Havia 2 pratos na mesa e uma garrafa de vinho pela metade. Meu coração afundou. Como eu suspeitava, havia algo acontecendo. Não sabia quem era, mas ela claramente tinha alguém lá para uma noite romântica e estavam no quarto dela. Me aproximando cautelosamente abri a porta e a encontrei na cama com o professor em cima dela. Eles não me notaram imediatamente, mas quando falei e perguntei o que estava acontecendo ele pulou de cima dela e ela correu para tentar me acalmar. Foi quase cômico quanto o professor tentou esconder o rosto de mim. Claramente ele não queria que eu contasse a ninguém o que vi. Saí furioso do apartamento dela jogando minha chave reserva no chão antes de ir embora. Eu nunca mais queria voltar lá. Foi muito difícil para mim processar tudo nos primeiros dias depois do ocorrido. Eu planejava me casar com minha namorada e antes mesmo de ter a chance de pedir sua mão ela jogou fora 8 anos de relacionamento. Poderíamos ter tido uma história de amor para contar aos nossos netos, mas ela arruinou tudo. Depois de me recompor percebi que precisava seguir em frente, mas decidi buscar uma pequena vingança. Obviamente o professor não queria que eu soubesse quem ele era porque tinha medo de perder o emprego. Eu sabia que uma vez que as manchetes sobre um professor notável aproveitando-se de suas alunas surgissem ele nunca mais conseguiria outro emprego na área. Liguei para o departamento da universidade e contei o que vi. Eles me disseram que iriam iniciar uma investigação. Sabia que seria minha palavra contra a dele e infelizmente eu não tinha nenhuma prova. Uma semana se passou e nada aconteceu. Presumi que estavam tentando encobrir o caso. Então liguei para um jornal local que se mostrou muito interessado no escândalo. Não demorou muito para eu finalmente ver a notícia de que ele havia sido demitido. Não falei com minha ex desde a noite em que a encontrei na cama com o professor, mas os pais dela ficaram furiosos comigo por ter exposto o relacionamento. Aparentemente, como o professor para quem ela foi contratada para trabalhar não estava mais na universidade, ela também perdeu o emprego. Isso significava que seus pais teriam que desembolsar dezenas de milhares de dólares para seu mestrado ou ela não poderia continuar estudando. Ela acabou tendo que abandonar o curso porque não podiam pegar mais empréstimos para ela. Ela está completamente fora da minha vida, mas ainda não sei o que devo fazer daqui para frente. Ela foi a primeira e única mulher com quem estive e estou um pouco receoso de voltar a me relacionar.